esse olhar. Não olha assim pra mim que eu não sei segurar. Joga a mão pro céu que eu sei que hoje eu vou gritar e peço, oh meu Deus, tem de piedade. Curtindo a playlist do Davi Carvalho. Oh meu Deus. Você daí do outro lado também, né? Pela internet, pelo YouTube, pelo Portal Meio Norte, pelo Facebook, para 18 estados do Brasil, através do nosso canal, da nossa transmissão da TV Meio Norte. E agora vamos à nossa segunda entrevista com a doutora Kênia Eulálio. Ela já está aí conosco, né, no vídeo, a gente já pode dividir tela com ela. Queria apresentar aqui a Kênia Eulálio, que é fisioterapeuta, é uma das terapeutas mais preparadas no sentido de qualificação. Ela investe muito em qualificação e saber mais sobre não só as dores, mas a solução. O foco dela é humano, o foco dela é a qualidade de vida. Por isso que eu fiz questão de conversar com ela sobre isso, porque eu acho que a doutora Kênia Eulálio, ela tem muita clareza sobre isso. E a prática dela diz muito sobre isso. Ela fez curso de manipulação visceral pelo Instituto Barral em São Paulo e também em Rio de Janeiro, com professores da Europa, do próprio Instituto Barral, que é do Jean-Pierre Barral, que é um francês que criou a osteopatia visceral. Então, é o maior do mundo quando se fala de osteopatia visceral. Daqui a pouco a doutora Kênia vai explicar para a gente do que a gente está falando quando fala de osteopatia visceral. Ela tem formação internacional de liberação miofacial, que é o método Stecco, com o italiano, o Marco Pintucci. Ela tem de crânio sacral com René Lutz, que é uma holandesa. Articulação global com Alain Croibier, um francês que criou a osteopatia junto com Jean-Pierre. E o Maitland, que é uma abordagem australiana, e Mulligan, que também é de grande relevância da terapia manual. Eu costumo apresentar os nossos convidados falando um pouco qual é a formação deles, para vocês entenderem que é a pessoa certa falando sobre o assunto certo. E aí eu queria dar boa noite à doutora Kênia Eulálio, agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. Eu sei que você tem pacientes até mais tarde, mas você abriu um espaço para alcançar até outras pessoas, no sentido de nos fazer entender, doutora Kênia, as dores que impactam a nossa produtividade. Eu mesma, quando sinto dor, qualquer pessoa que nos assiste, a gente simplesmente não consegue produzir, a gente não tem paz. E nessa pandemia eu acho que a gente teve o tempo de imergir um pouco e sentir o nosso corpo de modo diferente por diversos motivos. Na sua opinião, quais as dores mais importantes que acabam realmente tirando a nossa paz e que impactam a nossa produtividade? Tem dores novas? Você que é tão preparada e tem formação internacional, existem dores novas ou já basta as que a gente conhece? Porque cada dia aparece uma coisinha diferente, né? Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Maia. Boa noite, Maia. Boa noite a todos. Então, assim, Maia, para a gente entender um pouquinho a respeito das dores, nesse período de isolamento social, nesse período de pandemia, a grande maioria da população realmente teve aí episódios de dores, tá? Sejam elas dores na coluna, dores no ombro, dores musculoarticular, dores no punho, dores emocionais. Então, realmente, a gente teve grandes episódios aí de dores na população. E como é que a gente justifica isso? Como é que a gente atribui essas dores? Então, eu costumo relacionar essas dores a dois fatores importantes, tá? A gente tem aí as dores relacionadas à questão estrutural e à questão postural, e a gente tem também aí a questão emocional envolvida, tá, Maia? Então, assim, falando um pouquinho a respeito das dores estruturais e posturais, durante esse período de pandemia, Maia, as pessoas tiveram que se adaptar dentro de casa, né? Teve o trabalho de home office, a gente teve aí as aulas remotas. Então, durante esse período, as pessoas tiveram que se adaptar dentro de casa, né? Elas adquiriram ali posturas que elas achavam que eram mais confortáveis, mas que muitas vezes eram posturas inadequadas, que acabou desenvolvendo aí episódios de dor, agravando lesões que muitas vezes as pessoas já tinham lesões instaladas de tendinites, de hérnia de disco, e aí devido a essa mudança aí, essa readaptação, elas acabaram desenvolvendo aí mais esses episódios de dores, tá? Além do que, muitas pessoas tiveram que despachar aí seus funcionários domésticos.
Então, tiveram que também fazer atividades em casa, atividades domésticas, que às vezes não estavam preparados, sua musculatura, o seu desempenho físico não estava preparado para tais atividades, e aí começou a desenvolver aí também episódios e agravar episódios de dores também. Isso relacionado à questão postural. E outro fator que eu considero super importante é a questão emocional, Maia. Eu não sei se você observou, acho que muita gente na população observou que a gente começou a ganhar peso nesse período. Eu falo a gente porque eu também engordei nesse período. Então, a gente costuma dizer que as pessoas chegam no consultório e falam, doutora, eu engordei 5 quilos, 6 quilos, né? Claro que você atribui isso à questão de que a gente estava dentro de casa, comendo mais, até como uma forma de distração, era o que a gente podia estar fazendo ali naquele momento, mas isso também tem uma explicação fisiológica, Maia, tá? Que é importante a gente entender um pouquinho dessa fisiologia para a gente entender essa relação, essa conexão que a gente tem aí com o emocional, o que a gente estava comendo. Com o emocional, exatamente. É incrível isso, né? Porque do ponto de vista fisiológico, o nosso emocional eram dores que ou elas estavam guardadas, adormecidas, ou dores que a gente até tinha, mas não tinha numa medida no sentido de impactar a nossa produtividade ou de influenciar e impactar também o nosso emocional, porque o emocional, ele também pode causar dor. É isso, doutora Kênia? Sim, sem dúvida, Maia, sem dúvida. Isso não é só subjetividade. Às vezes a gente costuma dizer, o estresse causa dor, mas isso é fisiológico, tá, Maia? Isso realmente acontece. Então, o que acontece aí do ponto de vista fisiológico? Muita gente, durante esse período, dentro de casa, a gente teve episódios de estresse bem elevados, a gente se sentiu mais ansioso, até porque a gente está vivenciando um cenário novo, que além do impacto na saúde, a gente também tem um impacto na economia. Então, a gente não sabia quando é que ia voltar a trabalhar, com essa reabertura aí do comércio, né? As pessoas estavam em casa. Muita ansiedade, né? Ansiedade pelo trabalho, ansiedade pelos filhos, ansiedade porque é tudo muito complexo, né? A gente meio que se habituou porque a gente se adapta fácil, mas a gente tem que ter em mente que a gente tem que ficar atento às nossas emoções e às nossas dores, se a gente quiser fazer essa conexão só com a pandemia, porque vacina só pelo menos no meio do próximo ano, gente. E vai ser uma das vacinas mais rápidas que já foi feita. A influenza foram 5 anos para fazer a vacina da influenza. Então, a gente tem que estar atento a outras repercussões no nosso corpo, que não são só, não que não sejam importantes, as relevantes ameaças e importância do que o coronavírus pode fazer. E aí, assim, eu acho importante falar isso, porque investigar a dor antes de se automedicar é super importante, né? A medicina no Brasil, doutora Kênia, ela é muito pautada na doença, e eu acho que a fisioterapia, ela pode nos ajudar no trabalho humano que você faz, de ser pautada na qualidade de vida, na saúde. Exatamente, Maia. Então, assim, é importantíssimo a gente investigar o que é que está causando aquela sintomatologia, o que é que está causando a dor do nosso paciente. E quando a gente pensa do ponto de vista emocional, quando você tem um episódio de ansiedade, de estresse, você tem um aumento de um hormônio no nosso organismo chamado cortisol. Esse cortisol, ele é importante, né, para a vitalidade do nosso organismo, mas quando ele está em altos níveis, mais elevados, você tem aí, com o aumento do cortisol, alguns efeitos nocivos dentro do organismo, como, por exemplo, o aumento da gordura abdominal, você tem aí o aumento da vasoconstricção periférica, onde pode haver aí uma queda de cabelo, onde pode haver aí a fragilização das unhas, as unhas também ficam mais fracas. Com o aumento do cortisol, você tem a redução da captação de um aminoácido importante, que é chamado triptofano. Ele é super importante para a produção de uma substância, de um hormônio chamado serotonina, que estudos mostram que 90% dele é produzido no intestino. E essa serotonina, Maia, ela é de grande importância para aquele sentimento que a gente tem de felicidade, de prazer, tá? Quando essa serotonina, ela está em baixa, você tem uma baixa no teu libido também, você tem uma perda da qualidade do teu sono, e a gente sabe que o sono é importante também para a questão da imunidade, é importantíssimo. E aí, quando você está com essa serotonina em baixa, é que você começa
a ter essa perda desse sentimento de prazer, de felicidade, você tende a buscar esse sentimento no meio externo, que aí você vai procurar isso geralmente na comida, né? E aí você começa a comer alimentos como refrigerante, fritura, chocolate, bolo, e aí são alimentos que geralmente são alimentos inflamatórios, que inflamam o nosso organismo também, que tem aí uma contribuição, e aí a gente tem que se atentar a isso, tá, Maia? E aí qual é a relação? Ah, doutora, mas qual é essa relação hormonal com a dor na minha coluna, com a dor que eu tenho na minha lombar? Porque a nossa coluna, Maia, as nossas vísceras, ela é inervada pela nossa coluna. Cada vértebra do nosso corpo inerva uma víscera. Por exemplo, o intestino, ele é inervado simpaticamente pela coluna lombar, parasimpaticamente ali por nervo vago, nervo esplênico pélvico, nervos sacrais. Então, você tem uma conexão ali da coluna com o intestino, tá? Tá tudo Se eu ligado. tenho tá tudo interligado. Se eu tenho ali uma disfunção hormonal, uma queda na minha serotonina, eu posso ter aí um déficit no meu intestino, ele pode perder um pouco da motilidade, da mobilidade, e ele tem uma conexão com a lombar. Então, pode gerar um quadro, um episódio de dor lombar. Tem muita gente que, por exemplo, chega no consultório e fala, doutora, eu estou com dor no meu punho esquerdo, né? Mas, geralmente, eu escrevo muito com minha mão direita. E, às vezes, o problema da minha paciente, o problema da dor do punho da minha paciente está relacionada a uma disfunção no estômago, tá? O estômago, ele é inervado pela quinta vértebra torácica, essa região aqui dorsal. Essa região da quinta à sétima vértebra, ela vasculariza o nosso membro superior. Então, eu posso ter uma conexão aí de dor no meu punho relacionada a uma disfunção no meu estômago, tá? Relacionada, às vezes, a uma disfunção cervical. Então, o corpo, Maia, ele está todo conectado. As vísceras, elas são inervadas, só para a gente finalizar essa questão fisiológica, as vísceras, elas são inervadas por neurotransmissores que mandam uma informação por via aferente para o sistema límbico, o córtex insular. O córtex insular, ele é porta de entrada do sistema límbico, e o sistema límbico é quem manda no nosso emocional. É ele que faz essa formação emocional, que manda nas emoções. Então, aí a gente não tem como desconsiderar a parte visceral, músculo-articular, com emocional, tá? Sim, com nossas dores emocionais também. Claro que muita gente tem uma dor estrutural, não tem como negar Mas o que você está querendo mas, dizer às vezes, a gente tem essas conexões. Na área da fisioterapia, ela vê de modo holístico. A dor, ela não é só uma dor muscular, ela pode ser uma dor emocional, ela pode ser uma dor irradiada, ela pode ser uma dor que é um comando do cérebro porque recebeu um outro comando errado, ou carregado de hormônios, ou de químicos, ou de outras substâncias tóxicas que as nossas emoções produzem. Acho que, resumindo, é um pouco a gente entender a dor como algo que precisa ser tratado, ao invés de ir para o automedicamento, você poder conhecer o seu corpo. Aí, para encerrar, eu queria um pouco falar sobre a tecnologia a serviço da dor, né? A gente tem algumas fotos aí e vídeos, eu queria mostrar para vocês, porque assim, a tecnologia realmente ela tem sido uma aliada de tratamentos, né? E aí é importante porque você vê isso sendo tratado. Gente, é uma infinidade de soluções, a gente fez um breve resumo por conta do nosso tempo. Aí o que é, doutora? Então, Maia, é um aparelhinho chamado Hypervolt. Ele é utilizado para fazer aí uma liberação miofascial, tá? Ele libera ponto gatilho, aumenta a vascularização e dá uma sensação de relaxamento no músculo. E que já serve para, tipo, é um momento também, gente, que você se escuta, né? É quase você se ausculta, né? Porque tem que respirar nessa hora, é realmente uma grande oportunidade. A gente tem mais imagens de... Esse aí já é outro, né? Esse daí é um laser, tá, Maia? Eu utilizo esse laser, ele é um anti-inflamatório, regenerador tecidual, é bom para cicatrização. Eu também utilizo ele para pacientes que têm aquelas dores de irradiado para a perna, que é o que a gente chama de ciatalgia, né? Nervo ciático, aquelas dorezinhas irradiando para a perna, porque como ele é um regenerador tecidual, ele é um regenerador neural. E aí a gente consegue melhorar aí esses quadrozinhos daquela dor irradiando para a perna, irradiando para os braços. É bem interessante.
Aí tem um outro, produção, por favor, colocar já o outro, que esse a gente já pôs, né? Está se repetindo. Enquanto a produção coloca, a tecnologia hoje ela tem avançado, inclusive em termos de dados, né? De oferta de dados que são relevantes, não é? Isso aí está puxando o pescoço, Maia. Isso. Essa daí é uma terapia de descompressão. A gente utiliza ela para fazer uma tração da coluna. Pacientes que têm, é muito utilizada para pacientes que têm hérnia de disco, para pacientes que sentem aquilo que eu falei, aquela dorzinha irradiada, quando você tem aí uma compressão do nervo ocasionada por conta de uma compressão do disco, tá? O disco sai, comprime inervação e aí você sente essa dor irradiada. Ou não necessariamente você tem que ter essa radiculopatia no caso de uma hérnia de disco. É um alongamento, né, que é feito a partir da máquina dentro dos limites e com os dados que a máquina tem. Tem mais imagens, que foi desenvolvida própria para tratar a coluna. Tem mais imagens, produção, para a gente poder mostrar? Isso a gente já mostrou, né? Agora só está numa outra área. Isso é uma bota, doutora? Essa daí é uma bota, Maia, chamada de bota de compressão pneumática. A da NASA, né? Maia, é a da NASA, que todo mundo brinca, né? Que exatamente. Não é da NASA, tá, gente? É só como ela é apelidada. Ela comprime... Essa bota, Maia, ela é utilizada para pacientes que têm aquela... A gente utiliza muito ela para pacientes que praticam atividade física, né? Ela melhora ali também a circulação dos membros inferiores, ela melhora ali a circulação sanguínea, ela é muito boa para alívio de dor, para aquelas pernas inchadas, para aqueles pacientes que têm a sensação de cansaço, fadiga nas pernas, os pacientes gostam muito, tá? Muito bom. A gente tem mais alguma, produção, para dar tempo? Acho que isso aí é só uma foto dos dados, né, que dispõe essa tecnologia, que termina sendo importante para esse mapeamento, né? É muita coisa, não tem como a gente resumir realmente. É muita coisa, é muita coisa. Realmente. A gente vai ter que marcar uma outra entrevista para você responder para a gente o que diabo é osteopatia. Eu fico brincando assim, porque você sabe, quando foi começar o Festival de Jazz em Pedro II, o pessoal criou uma camisa lá, os Eduardos, que a primeira camisa antes do festival era o que diabo é jazz. Aí agora eu fico brincando com a doutora Kelly, o que é osteopatia, né? Para as pessoas entenderem. Você tem uma formação internacional nessa área, muito bacana. Isso, exatamente. E a osteopatia, Maia, ela é super importante para a gente tratar exatamente aquilo que a gente falou. A causa da dor do nosso paciente, exatamente para evitar que o paciente se automedique, que o paciente... Claro que a medicação ela tem sua importância, mas tem gente que fica se automedicando, fica tomando muita medicação, tá? Então a gente procura ir tratando muitas vezes só uma sintomatologia. Sim. Mas mais importante do que tratar uma sintomatologia é tratar a causa do problema, para evitar que essa dor do nosso paciente ela continue, para que ela persista e para evitar que ela retorne. Então a gente precisa ir diretamente na causa e é isso que a gente busca com a osteopatia, que é essa terapia manual aí. Muito bom. Olha, sua entrevista foi inspiradora, foi muito informativa, muito esclarecedora. Eu acho que um despertar para a gente cuidar melhor do nosso corpo e perceber as nossas dores sem ser só se automedicando. Perceber como reflexo de alguma coisa que está errado nas nossas emoções ou na fisiologia, que é tão complexa, né? Eu nunca tinha visto uma explicação. Eu não fazia a menor ideia desse envolvimento das vértebras em relação aos órgãos todos. Eu achava que estavam todos lá, mas tinham ligações venosas, mas não achava que, do ponto de vista da fisiologia, da dor, estavam todos envolvidos. Agora está explicado, né? Agora, muito bem explicado por você. Doutora Kênia Eulálio, muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos. Obrigada, Maia. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Muito boa a entrevista, hein, gente? A gente poder perceber o nosso corpo, né? Porque a gente fica sentindo as coisas e a gente vai lá, toma um remedinho, a gente bota um gelo, a gente precisa se tratar, né? A gente precisa se tratar, a gente precisa se cuidar e com quem entende, com quem conhece, com quem estuda, né? Para a gente poder não ficar se automedicando. A gente tem que estar atento, a vida passa rápido, tá? E a gente precisa se cuidar. Então se cuidem, vamos nos cuidar, tá?